Bom dia, pessoal. A gente vai começar então a estudar essa unidade, né, que fala das doenças dermatológicas com manifestações orais e também é conhecida como estomatodermatopatologia. A gente tem uma série de doenças dermatológicas que também se manifestam em boca, e essas doenças dermatológicas, elas podem ser adquiridas ao longo da vida, ou seja, se desenvolver no indivíduo, ou então ele pode nascer com elas. Nós vamos estar falando mais das doenças dermatológicas adquiridas. E é importante a gente conhecer, principalmente porque muitas delas têm características clínicas semelhantes. Muitas vezes essas características clínicas elas são inespecíficas e elas tornam muitas vezes o seu diagnóstico um desafio. Porém, o diagnóstico correto para esses pacientes, ele é importantíssimo para que esse paciente possa, então, ter o seu tratamento feito da maneira adequada e correta. A gente também vai comentar das doenças dermatológicas mais frequentes com manifestações orais. Então, a gente vai falar do líquen plano, que o processo imunológico de fundo é uma reação de hipersensibilidade mediada por células. Nós vamos também falar do pemphigoide cicatricial ou pemphigoide benigno de mucosa, que é uma doença autoimune, onde nós temos a produção de autoanticorpos, e também do pênfigo vulgar. Então, essas são as três principais doenças que a gente vai estar comentando aqui nessa aula. Primeiramente, a gente vai estar falando do líquen plano. O líquen plano ele recebeu esse nome porque o primeiro médico que relatou uma série de casos clínicos com essa doença, ele achou a aparência clínica das lesões que lembravam esses líquens que acabam se formando, né, em troncos de árvores, em superfícies úmidas. Então, ele denominou o nome, né, dessa lesão de líquen plano. E a gente tem algumas informações importantes para saber. Primeiramente, que a etiologia dela é desconhecida. Enquanto nas outras duas doenças a gente vai saber exatamente o que causa essa doença, ou seja, qual é a proteína do nosso organismo que é reconhecida como antígeno, já no líquen plano a gente não tem essa certeza. A gente sabe todo o mecanismo do que acontece, mas a gente não conhece identificar essa proteína. Também que o líquen plano ele é uma desordem potencialmente maligna. Quando vocês estiverem estudando patologia epitelial e estiverem estudando doenças como a leucoplasia, vocês vão novamente ouvir falar do líquen plano. A estimativa é que em torno de 1% da população mundial ela possa ser acometida por essa doença, mas tem alguns autores que consideram esse número subestimado. Por quê? Porque a gente tem pessoas que têm líquen plano, mas as lesões não causam nenhuma sintomatologia dolorosa. Então, muitas vezes essas pessoas não recebem o seu diagnóstico. O tabaco e o líquen plano, eles não combinam, ou seja, fumo e líquen não combinam. Por quê? Principalmente dessa ligação aqui, já que o líquen plano ele é considerado uma desordem oral potencialmente maligna. E as manifestações orais da doença são variadas e a doença ela é considerada crônica, quando na cavidade oral. Em pele, as lesões vão ter sempre a mesma aparência e muitas vezes o paciente ele tem um episódio e não tem mais. Então, ela acaba não tendo, algumas vezes, a cronicidade que ela apresenta em cavidade oral. Em pele, o líquen plano ele é caracterizado por pequenas pápulas que se unem, às vezes formando placas de coloração violácea ou cor de vinho, e que na sua periferia ou mesmo na sua superfície a gente consegue evidenciar essas estrias esbranquiçadas. Essas pápulas elas são geralmente múltiplas,
elas são bastante pruriginosas, ou seja, elas coçam e acabam acometendo superfícies articulares, como por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Região de tornozelo, elas podem acometer regiões de punho, de cotovelo, de joelhos. Então, sempre que a gente atende um paciente na clínica e que a gente faz um diagnóstico de líquen plano, a gente acaba perguntando para o paciente se ele não tem naquele momento alguma lesão nessas regiões, ou então, se ele disser que não, se ele já teve em algum momento, para a gente pelo menos saber se ele teve já ou não alguma manifestação em pele. Tá certo? Em cavidade oral, como nós comentamos, nós temos vários tipos de líquen plano. Esse primeiro que eu estou mostrando aqui para vocês é o líquen plano reticular. Então, ele é caracterizado por múltiplas estrias esbranquiçadas que se entrelaçam, dando esse aspecto de rede ou rendilhado. E ele geralmente acomete mucosa jugal bilateral. É muito difícil a gente ter o líquen plano unilateral em mucosa jugal. Pode acometer dorso da língua, tá certo? Pode acometer mucosa labial, pode acometer gengiva. Esse caso que eu tô mostrando para vocês é aqui do livro do Reguese e Ciuba, né? Então, um caso muito bonito. Mas, às vezes, na prática clínica, a gente não tem um caso tão exuberante como esse, tá certo? Mas, ó, fica clara aqui a presença dessas estrias esbranquiçadas, né? Aqui um outro exemplo, ó, em mucosa labial inferior e aqui também em gengiva. Esse é outro tipo de manifestação do líquen, que é o líquen tipo placa. Ele é bastante comum quando o paciente já tem um certo tempo de evolução do líquen, e aí então vão aparecendo essas pequenas placas esbranquiçadas aqui em dorso de língua, que muitas vezes são múltiplas. Aqui a gente está vendo, é uma foto de livro também, a gente está vendo uma única placa, também com esse aspecto rendilhado. E aqui a gente está vendo a outra manifestação clínica, que é o líquen plano erosivo ou ulcerado. Essa forma clínica, essa sim causa uma grande sintomatologia nos pacientes e eles procuram atendimento, porque eles estão com muita dor. Então, aqui o principal fator que faz o indivíduo procurar atendimento é que ele tem uma sintomatologia dolorosa. Geralmente são lesões também bilaterais em mucosa jugal, podem acometer outros locais da mucosa jugal, como borda de língua, como lábio, e também, algumas vezes, é um desafio da gente diagnosticar, porque pode apresentar somente esse quadro aqui, ó, que é como se fosse de uma gengivite descamativa. Vocês vão ver que o termo gengivite descamativa é um termo clínico e ele pode significar um número muito variado de doenças. Dentre esse grupo de doenças, uma delas pode ser o líquen plano, tá certo? E aqui nesses casos, muitos pacientes eles só têm a gengiva acometida. E aqui nesse estudo, só para mostrar para vocês, ele foi feito no sul da Índia. Então, para comentar que a grande maioria dos pacientes acometidos pelo líquen plano, né, as características epidemiológicas, são mulheres muito mais acometidas que homens, numa proporção de 2:1, e, perdão, e que o líquen reticular, ele é muito mais comum do que o líquen erosivo, a gente diagnostica muito mais, porém, o líquen reticular, clinicamente, ele não tem tanta importância. Por quê? Porque ele não causa sintomatologia para o paciente. Então, se a gente fosse considerar a forma clínica mais importante, mais significativa clinicamente para os atendimentos, é o líquen plano erosivo ou ulcerado, porque ele sim
que causa sintomatologia, que faz com que o paciente procure atendimento. E os principais locais de acometimento, não importa se é líquen reticular ou erosivo, sempre é a mucosa jugal bilateral, tá certo? E a faixa etária de acometimento é pacientes de meia idade, ou seja, de 50 anos para cima. O líquen plano ele é raro em pacientes jovens, tá certo? Ele é muito mais comum em pacientes adultos. E lembra que eu falei para vocês que a gente não sabia da etiologia do líquen plano, mas que a gente sabia exatamente o que acontecia? Então, aqui é um esqueminha do livro, se eu não me engano, do livro do Robbins, ou do livro do Reguese, já não me lembro, mas a gente vê aqui o que a gente vai ver posteriormente nas imagens microscópicas. A gente sabe que uma célula da camada basal, ela acaba sendo, essas células da camada basal, elas têm algum componente proteico que acaba sendo reconhecido como antígeno, tá certo? E esse antígeno, então, ele vai desencadear uma resposta imune. E essa resposta imune, ela vai estar sendo executada pelos linfócitos. Por isso que os linfócitos T, eles são recrutados aqui pelos capilares, tá certo? E esses linfócitos T vão, então, destruir essas células da camada basal e algumas delas vão sofrer um processo de apoptose, tá certo? Então, a gente vai ver que na microscopia, essa região onde está a camada basal, ela perde a nitidez e muitas vezes ela é destruída. Então, esse recrutamento dos linfócitos T e linfócitos helper, nós chamamos de um mecanismo específico que acontece no líquen plano. Mas, além disso, a gente tem outros mecanismos inespecíficos de qualquer processo imunológico inflamatório, que é o quê? A destruição da membrana basal por metaloproteinases, principalmente as colagenases, e também a ativação dos mastócitos, né, que vão estar iniciando esse processo inflamatório e imunológico. Então, aqui nas imagens de microscopia, a gente está vendo no menor aumento. Lógico que nesse menor aumento, eu posso só observar que eu tenho um fragmento de mucosa, né, revestido por um epitélio paraceratinizado, e logo abaixo desse epitélio, aqui na lâmina própria, eu já tenho a presença de um infiltrado inflamatório justaposto ao epitélio, ou seja, logo abaixo do epitélio, e ele está como se estivesse disposto em faixa. Então, a gente pode utilizar dois termos para descrever isso. Um epitélio, um infiltrado inflamatório disposto em faixa ou em banda. Quando a gente vai para o maior aumento, a gente começa a observar aqui regiões da camada basal, que elas vão perdendo a nitidez e que esse infiltrado inflamatório, ele é bastante significativo, repleto de linfócitos. Então, eu não posso falar que no líquen plano o infiltrado inflamatório ele é um infiltrado mononuclear. Não. Ele é um infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário. Por quê? Porque as células que a gente vê aqui em grande quantidade são os linfócitos T. E a gente observa em vários locais aqui que essa camada basal ela vai perdendo a sua nitidez. Então, essas características microscópicas que a gente vê no líquen plano, elas são facilmente explicadas por aquele processo imunológico que aconteceu no desenvolvimento da doença. E nessa outra imagem aqui, ó, a gente pode ver uma hiperceratose,
que acaba explicando por que a gente tem essas lesões esbranquiçadas, né? E a gente vê 2 corpúsculos de CIVAT aqui, que são queratinócitos que acabaram sofrendo um processo de apoptose e ficam, então, com esse citoplasma totalmente eosinofílico, tá certo? Então, se a gente perguntasse quais as principais características histológicas do líquen plano, a gente poderia dizer 2 características, que ele tem a perda da nitidez da camada basal do epitélio e ele tem um infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário justaposto ao epitélio, ok? E como é o tratamento e o prognóstico? Bom, antes da gente falar do tratamento, a gente tem que dizer que quando a gente se depara com um paciente como esse na clínica, tanto com líquen plano reticular quanto com líquen plano ulcerado ou erosivo, nós sempre vamos fazer uma biópsia. E qual tipo de biópsia? Sempre uma biópsia incisional. Por quê? Porque o tratamento dessa doença, ele é medicamentoso. Ele não é cirúrgico. Então, eu não vou remover toda essa lesão e estar promovendo a cura desse paciente. Não. Eu tenho que tratar esse paciente com corticoide. Então, eu vou escolher um local para eu poder fazer a minha biópsia, tá certo? Tanto se for reticular quanto ulcerado ou erosivo, eu vou fazer uma biópsia incisional para eu confirmar esse diagnóstico. Caso o paciente tenha um líquen reticular nesse momento e ele não tenha nenhuma sintomatologia de dor, nós vamos fazer somente o acompanhamento clínico semestral e vamos orientar esse paciente que essa lesão hoje está assim, mas ela pode se tornar desse jeito, ou seja, que ele pode vir a ter lesões ulceradas, como se ele tivesse 10 aftas na boca. E que aí, quando acontecer isso, ele tem que nos procurar. E também uma outra informação importante, que o líquen plano não é uma doença com lesões estáticas, ou seja, hoje a lesão pode estar aqui, amanhã ela pode estar na mucosa jugal e pode estar no lábio, na outra semana que o paciente tiver vindo para consulta, para reavaliação, a lesão pode estar na mucosa jugal, no dorso da língua, no lábio e na gengiva. Então, sempre a gente tem que estar falando isso para o paciente. E quando o paciente está com líquen plano erosivo ou ulcerado, a gente, além de fazer a biópsia, a gente vai avaliar o grau de desconforto desse paciente e vai prescrever, geralmente no início, corticoides sistêmicos. E quando essas ulcerações elas forem diminuindo ou cessarem de vez, a gente pode passar por uma medicação tópica. E algumas vezes a gente tem que associar antifúngicos tópicos. Por quê? Porque quando a gente passa a usar corticoides, a gente acaba mudando um pouquinho essa microbiota da cavidade oral. De forma alguma, a gente pode prescrever soluções antissépticas ou colutórios que são diluídos em álcool, de jeito nenhum. A gente só pode usar solução aquosa, senão esse paciente ele vai sentir muita dor. E esses pacientes, quando a gente atende na clínica e quando a gente começa com essas medicações corticoides sistêmicos, a gente acompanha esses pacientes semanalmente. Eles praticamente vêm o semestre inteiro, toda semana. Se começa a diminuir essa ulceração, a gente pode até espaçar para 15 dias, mas geralmente a gente fica o semestre todo acompanhando esses pacientes. A gente agora vai estar falando das doenças vesículo-bolhosas, que são o pênfigo vulgar e o pemfigoide, tá certo? O pênfigo vulgar, ele faz parte de um grupo maior de doenças.
E ele é chamado, né, desse nome porque dentro desse grupo ele é o que mais é diagnosticado, tá certo? Nessa imagem aqui, ela não tá aqui à toa. Vocês podem ver que aqui no lugar da boca, nessas doenças desse grupo grande, que é o pênfigo vegetante, o pênfigo vulgar, são aqueles que dão lesões em pele e em boca. Já o pênfigo eritematoso e o pênfigo foliáceo, eles só dão lesões em pele. O pênfigo paraneoplásico é uma condição de exceção, por isso que ele está aqui do lado de fora, que eu vou falar para vocês no final. E a gente vai estar estudando, então, o pênfigo vulgar, porque ele é a doença mais importante de todas, né, nesse grupo. E diferente do líquen plano, a gente sabe exatamente qual é a proteína que origina o pênfigo vulgar, tá certo? Que a gente tem uma proteína que faz parte das estruturas de adesão chamadas desmossomos, e essas estruturas de adesão, os desmossomos, eles são responsáveis por manter as células epiteliais unidas, né? Nas suas mais diversas camadas. Então, no caso do pênfigo vulgar, os desmossomos que unem as células da camada basal com as células da camada espinhosa, eles acabam sendo comprometidos, tá? E essa proteína que a gente conhece é a desmogleína. Nós temos no desmossomo as desmogleínas 1 e 3, tá certo? E quando a gente tem as lesões em boca, geralmente é a desmogleína 3 que é a mais acometida. Então, o que acontece? Como eu tenho essas estruturas de adesão comprometidas, vai haver uma separação, ou seja, vai se formar uma fenda entre as células da camada basal do epitélio e as células da camada espinhosa. E por causa da formação dessa fenda, que as manifestações clínicas do pênfigo vulgar, elas são vesículas e bolhas que acabam se formando na pele e também, né, na cavidade oral, e que elas se rompem, deixando múltiplas úlceras. E o paciente acaba tendo uma sintomatologia dolorosa muito importante. E outro fator muito importante e o motivo, né, mais um dos motivos porque a gente estuda essa doença, é porque em torno de 50% dos casos, os pacientes têm lesões primeiro em boca. Então, o dentista ele tem um papel fundamental na hora de fazer o diagnóstico dessa doença. Então, aqui a gente vai ver também as informações importantes a respeito do pênfigo vulgar. Então, a gente tem uma etiologia conhecida, né? Os antígenos envolvidos nessa doença são as proteínas desmogleínas 1 e 3, que compõem a maior parte dos desmossomos, que são aquelas estruturas de adesão acometidas, como a gente vê aqui, tá? É uma doença autoimune vesículo-bolhosa, como a gente falou. E as manifestações orais geralmente são as primeiras a surgir no paciente, em torno de 50% dos casos. Por isso que o dentista, ele tem um papel fundamental no diagnóstico. E tem uma estimativa de que é um diagnóstico de 1 a 5 casos por milhão ao ano, né, de indivíduos. E quando a gente faz o sinal de Nikolsky, esse sinal é positivo. Eu vou explicar aqui para vocês o que é esse sinal, tá certo? Então, aqui a gente pode ver uma bolha que ainda não rompeu em pele. A gente pode ver algumas das manifestações dessas lesões em cavidade oral, ó, mucosa jugal, assoalho de boca, ó, gengiva, muito semelhante àquela outra imagem que eu mostrei para vocês quando a gente estava falando do líquen plano, ou seja, mais quando o paciente só tem a gengiva acometida e que os dentistas
Muitas vezes só classificam isso clinicamente como uma gengivite descamativa, mas para eu saber qual a doença que está causando essa gengivite descamativa, eu tenho que fazer uma biópsia, que novamente vai ser uma biópsia incisional. Por quê? Porque o tratamento dessa doença também é um tratamento medicamentoso através do uso de corticoides, tá certo? E observem aqui que essas lesões ulceradas, elas já foram vesículas e bolhas que se romperam. Elas ficam um pouco recobertas por essa pseudomembrana. O epitélio, quando a gente encosta, ele se destaca sem nenhum esforço. Então, é difícil até da gente fazer a biópsia aqui nesse local. E o que eu falei do sinal de Nikolsky é o seguinte: quando a gente desconfia que o paciente está apresentando uma doença vesículo-bolhosa e a gente quer fazer esse teste para poder direcionar o nosso diagnóstico, porque esse teste ele não dá diagnóstico definitivo de nada, ele só direciona quando eu estou em dúvida, por exemplo, se o paciente está com líquen plano erosivo ou se ele está com pênfigo vulgar, se ele estivesse apresentando só essas lesões em gengiva. Então, o que é o sinal de Nikolsky? Eu vou pegar uma região que não está ulcerada na mucosa desse paciente, vou pegar uma espátula de madeira, tipo aqueles baixadores de língua, vou umedecer e aí eu vou friccionar com uma certa pressão num local que não esteja ulcerado. Então, na mucosa, a gente poderia fazer aqui, ou na mucosa do lábio. Aqui na pele, a gente poderia escolher um local que não tivesse vesícula ou bolha, e a gente exerce uma certa pressão, e aí a gente espera 1 a 2 minutos. Se formar uma bolha ou uma vesícula, a gente vai dizer que o sinal de Nikolsky foi positivo. E geralmente os pacientes com pênfigo vulgar, eles têm um sinal de Nikolsky positivo, porque eles se caracterizam por formar, né, por ter clinicamente a presença de múltiplas vesículas e bolhas que vão se transformar em úlceras, tá? E como é o diagnóstico? Que tipo de biópsia que a gente faz? Como eu já falei, sempre uma biópsia incisional. Por quê? Porque essa biópsia ela vai servir somente para a gente fazer o diagnóstico. O tratamento dessa doença é um tratamento medicamentoso. Então, por isso que eu faço uma biópsia incisional. E no caso, a gente também, o padrão ouro de diagnóstico para o pênfigo vulgar é a gente associar a coloração de hematoxilina e eosina a um exame de imunofluorescência. Então, se eu vou fazer também a imunofluorescência, eu vou remover 2 fragmentos. Eu vou colocar no formol a 10% para fazer a coloração de hematoxilina e eosina, e o outro eu vou colocar em outro meio de fixação para poder fazer a imunofluorescência. E aí, nesse fragmento, que é o que eu chamaria de imunofluorescência direta, a gente vai, então, aplicar um anticorpo, tá certo? Contra as imunoglobulinas que estão sendo produzidas pelo nosso organismo, contra as desmogleínas, né? Que são principalmente as imunoglobulinas IgG, IgA, tá? A gente vai colocar aqui naquele fragmento que eu removi e a gente vai lavar o excesso e a gente vai ver no microscópio próprio. E esse anticorpo que foi colocado para identificar a IgG que o organismo do indivíduo doente está produzindo, ela tem acoplado a ele um pigmento fosforescente. Então, por isso que a gente vê a imagem dessa maneira. E lógico que essa, assim, a IgG ela vai estar acumulada aqui entre as células, né? Ó, e acontecendo aqui a fenda, tá certo? Como aqui a imunofluorescência ela é um exame caro, né? Nos laboratórios de patologia ela está em torno de 600, 700 reais.
Então, aqui na Unifor a gente não usa. A gente preza por fazer uma biópsia perfeita, tá? O mais perfeito possível, para a gente não ter dúvidas no HE e não precisar fazer o exame de imunofluorescência, porque nossos pacientes, eles acabam não tendo condições de pagar, tá joia? E quando eu não consigo fazer a imunofluorescência direta, que é a melhor para a gente visualizar, nos pacientes com pênfigo vulgar eu posso usar a imunofluorescência indireta, que é quando eu vou usar o sangue do próprio paciente, tá certo? E também vou conseguir, né, vou usar o mesmo anticorpo acoplado a esse pigmento fluorescente, e aí vou também ver no microscópio, mas lógico que a imunofluorescência direta sempre ela é muito melhor, tá? E no HE, o que é que a gente vê como principal característica do pênfigo vulgar? A gente vê uma fenda e que ela acaba separando a camada espinhosa do epitélio da camada basal. Então, a gente diz que a gente tem uma fenda intraepitelial, tá certo? E é importante frisar entre quais camadas essa fenda acontece, que é entre a camada basal e a camada espinhosa do epitélio, tá certo? E a gente teve um paciente da nossa clínica de estomatologia que foi diagnosticado com pênfigo vulgar. Então, foi atendido por esse trio de alunos e a Alice apresentou esse caso na jornada de estomatologia de Sobral e foi premiada. E aqui é o histológico, né? Fazendo o fundo aqui do slide, foi o histológico do caso, que ficou um histológico muito bonito, tá certo? E a gente vai falar aqui do tratamento e do prognóstico, então, do pênfigo vulgar. Sempre o tratamento vai ser com corticoides sistêmicos e depois, ao longo do tempo, a gente pode acabar associando esses corticoides a drogas imunossupressoras. Nesse caso, sempre é bom a gente estar também em contato com um médico que esteja acompanhando, né? Geralmente um dermatologista, que esteja acompanhando esse paciente. Por quê? Porque muitas vezes essas drogas imunossupressoras são drogas caras, mas que o SUS disponibiliza. Então, por exemplo, esse paciente do caso clínico, que eu comentei com vocês, a gente caminhou para o centro de referência aqui do estado, que é o Instituto Dona Libânia, e esse paciente ele segue sendo acompanhado por nós e pelo médico dermatologista, e eles então cuidando aí da dosagem da medicação. A gente sabe que esse paciente ele vai ter uma série de efeitos colaterais por causa do longo tempo de uso de corticoide, porque o pênfigo vulgar ele é uma doença crônica, então o paciente vai ter que conviver com isso a vida toda, e a gente vai tentar sempre encontrar um esquema terapêutico juntando o corticoide com as drogas imunossupressoras que atinja uma menor dosagem para esse paciente tentar ter o mínimo de efeito colateral possível, né? Antes da descoberta dos corticoides, esses pacientes morriam, porque a gente não tinha como tratar, tá certo? Então, era muito triste você cuidar desses pacientes. A gente só fazia, minimizava, né, o que esse paciente estava sentindo, mas ele não tinha, a gente não tinha como diminuir essas lesões, diminuir essa doença. A gente precisa de um acompanhamento clínico frequente desses pacientes, sempre encaminhar para o dermatologista e estar em contato com o dermatologista. E da mesma maneira que eu falei lá no líquen plano erosivo, nunca prescrever, né, soluções antissépticas em solução alcoólica, de maneira alguma. Sempre tem que ser solução aquosa, tá? E a gente também pode utilizar o laser para ajudar, para melhorar a sintomatologia aí desses pacientes. E agora a gente vai passar para a última doença que a gente vai falar, que é o pemphigoide mucoso de membranas, né?
O pemphigoide mucoso de membranas, ele também é uma doença vesículo-bolhosa, né? Autoimune, também tem uma etiologia conhecida, mas a gente tem como antígeno várias proteínas que estão presentes na membrana basal. Então, não é só uma proteína. E as estruturas de adesão que são acometidas são os hemidesmossomos, aquelas estruturas de adesão que mantêm as células da camada basal unidas ali ao tecido conjuntivo. Também produz um sinal de Nikolsky positivo. As manifestações orais, elas são as mais frequentes, ou seja, em pele o paciente pode ter, mas é mais raro. E o paciente ele também pode ter manifestação na conjuntiva ocular, por isso é importante a gente encaminhar para o oftalmologista, e da mesma maneira que no pênfigo vulgar, o dentista tem um papel fundamental no diagnóstico dessa doença, principalmente quem faz periodontia, porque a gengiva é o local mais acometido, e muitas vezes os pacientes, eles são o clínico geral que atende, acaba encaminhando para o periodontista, e o periodontista fica lá tratando algumas vezes como se fosse, né, uma gengivite, e não é simplesmente uma gengivite, ok? Então aqui, ó, o que acontece? A gente tem, né, as células da camada basal do epitélio, e a gente também vai ter a ocorrência de uma fenda, porque os hemidesmossomos vão ser comprometidos, e também aqui os constituintes da membrana basal, e a gente vai acabar tendo uma separação, ou seja, uma fenda, mas é uma fenda que nós chamamos de uma fenda subepitelial, porque ela vai separar o epitélio do tecido conjuntivo. E se a gente prestar atenção nessa fenda que acontece quando a gente tem o pemphigoide, e se a gente se lembrar da fenda do pênfigo vulgar que acontece exatamente aqui, entre as células da camada basal do epitélio e da camada espinhosa, a gente vai ver que a fenda do pênfigo vulgar, ela é mais superficial do que a fenda do pemphigoide. E isso clinicamente tem importância? Tem. Por quê? Porque as vesículas e bolhas do pênfigo vulgar, como ele tem uma fenda mais superficial, elas se rompem mais facilmente, ou seja, são menos resistentes do que as vesículas e bolhas que surgem no pemphigoide, já que no pemphigoide a gente tem uma fenda mais profunda, tá bom? Então, isso também é uma informação importante. Da mesma maneira, vai se caracterizar por vesículas e bolhas que vão romper, deixando uma superfície ulcerada, como a gente está vendo aqui, ó, no palato duro, né? Um paciente desdentado. E aqui a gente vê um caso que era de um colega meu do mestrado. Ele era protesista também. Ele dava aula dava aula de patologia numa faculdade no Uberaba, no interior de Minas. E ele relatou que esse paciente dele chegou com essa queixa de gengiva irritada, com essas áreas de pseudomembrana recobrindo essas áreas ulceradas. E foi feita, então, uma biópsia incisional e foi confirmado, então, o diagnóstico de pemphigoide. O pemphigoide, diferente do pênfigo vulgar, que pode acometer qualquer idade, o pemphigoide tem predileção por pacientes mais velhos, tá? Acima de 50, 60 anos de idade. E ele também tem uma leve predileção pelo sexo feminino, tá? Apesar de tem alguns estudos que não mostram diferença de sexo, mas o pemphigoide também tem uma leve predileção pelo sexo feminino. Já o pênfigo vulgar, não existe essa predileção, né? Ele pode acometer tanto homens quanto mulheres. E aqui uma outra característica que a gente vê é a presença de simbléfaros, ou seja, né, as áreas que são acometidas na conjuntiva ocular, elas ficam nessa tentativa de serem reparadas e formam áreas como se fossem de fibrose. Então, é muito importante a gente fazer esse diagnóstico, porque
esse paciente, essas alterações, elas podem levar esse paciente a ficar cego. Então, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor. E sempre que a gente faz o diagnóstico de um paciente com pemfigoide, a gente vai encaminhar esse paciente para um oftalmologista, porque ele pode já ter alguma alteração em conjuntiva ocular e nem ter nenhuma sintomatologia ou não ter notado essa alteração. E aqui um caso de uma paciente que a gente atendeu há bastante tempo atrás. Essa paciente já estava há 1 ano e pouco com essa gengiva bastante ulcerada, né? Ela não conseguia comer mais nada, não conseguia mais higienizar, e ela procurou, né, vários serviços, não conseguiu ter um diagnóstico adequado, e ela acabou chegando aqui na nossa clínica. Então, ela tinha múltiplas áreas eritematosas, né? Ela já tinha perdido peso, ela tinha em torno de 70 anos, tá certo? Então, a gente observou e a gente ficou, né, entre aquelas 3 possibilidades de diagnóstico, de um líquen plano ulcerado, ou um pênfigo vulgar, ou um pemfigoide. Mas eu confesso para vocês que o pênfigo vulgar eu tinha deixado mais para trás como hipótese diagnóstica, porque como ela já tinha há mais de 1 ano e ela não tinha nenhuma lesão em pele, eu acabei deixando o pênfigo vulgar como minha última opção e considerei mais o líquen e o pemfigoide. Então, para eu diferenciar o líquen, que não é uma doença vesículo-bolhosa, do pemfigoide, eu fiz o teste de Nikolsky, tá certo? Eu escolhi um local que não estava tão ulcerado e fiz, né? Pressionei e surgiu aqui a bolha, tá certo? Mostrando para mim, então, que era um sinal de Nikolsky positivo. Então, eu descartei já, assim, direcionei mais minhas hipóteses diagnósticas para o pemfigoide e para o pênfigo vulgar depois que esse teste de Nikolsky deu positivo, tá certo? E aí a gente fez a biópsia incisional, como eu disse para vocês, novamente. Por que biópsia incisional? Porque o tratamento dessa doença é medicamentoso, tá? Ele não é cirúrgico, tá bom? E aqui nesse trabalho, ó, apesar dele ser um trabalho mais antigo, mas ele faz uma série de levantamentos de outros trabalhos de série de casos de pacientes com pemfigoide. E o que é que a gente vê? Que o envolvimento da cavidade oral, ele acontece em 100% dos casos. Por isso que o dentista não pode minimizar essa doença, tá? E a gente vê aqui que o envolvimento ocular, ele acontece, ele varia mais em termos de porcentagem. Mas, de qualquer forma, sempre a gente tem que, quando faz o diagnóstico do pemfigoide, solicitar que esse paciente passe por um oftalmo para poder descartar já qualquer presença de lesão na conjuntiva ocular. E como eu falei para vocês, os aspectos histológicos, a gente vê então a presença dessa fenda entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Então, como eu falei para vocês, uma fenda mais profunda, por isso que acaba que essas vesículas e bolhas, elas são mais resistentes. E a gente também pode usar a imunofluorescência, mas no caso do pemfigoide, somente a imunofluorescência direta. Não podemos usar indireta. A indireta não funciona de uma maneira adequada para auxiliar nesse diagnóstico. E da mesma forma, o tratamento ele vai ser através de corticoides tópicos ou sistêmicos, mas geralmente a gente começa com sistêmico, vendo principalmente que grau de desconforto esse paciente está sentindo, ele está falando bem, ele está comendo bem ou não, tá bom? E alguns pacientes que não respondem bem aos corticoides, a gente também vai ter que associar outras drogas imunossupressoras, também fazer um acompanhamento clínico frequente,
o encaminhamento para o oftalmologista, né, como eu já comentei com vocês, e da mesma maneira, só prescrever soluções antissépticas em solução aquosa, tá? E deixa eu só comentar aqui com vocês que eu esqueci de falar quando eu estava falando do pênfigo. Lembra que eu falei para vocês do pênfigo paraneoplásico, que ele era uma condição de exceção? Pênfigo paraneoplásico, ele é uma condição rara, que ele acomete pacientes que têm alguma neoplasia maligna, principalmente neoplasias malignas linforreticulares. Então, esse paciente, por causa da ação das drogas, né, quimioterápicas, esse paciente acaba desenvolvendo um quadro de lesões em cavidade oral e em pele também, que é muito semelhante ao pênfigo vulgar, mas que ele só se desenvolveu porque esse paciente está com uma neoplasia maligna. Então, por isso que ele recebe esse nome de pênfigo paraneoplásico. E o interessante é que muitas vezes, em torno de 1/3 desses pacientes, eles, quando apresentam um quadro de pênfigo paraneoplásico, eles nem sabiam que estavam doentes, tá certo? Eles acabam tendo o diagnóstico da malignidade por causa do surgimento dessas lesões que lembram muito o pênfigo vulgar, tá joia? Vamos voltar aqui para o último slide agora, que eu quero chamar a atenção para vocês. Essa tabela ela tem lá no livro do Neville, tá certo? Então ela faz aqui um sumário com as principais características clínicas, histopatológicas, né, e epidemiológicas dessas 3 doenças que nós estudamos, tá bom? Espero que vocês gostem dessa aula e voltem a ela sempre que tiverem alguma dúvida.